today was gonna be the day, but they'll never throw it back to you. By now you should have somehow realized what you're not to do. Fala pessoal, belezinha? Pessoal, então vamos para a nossa segunda parte dos nossos exercícios sobre corrente elétrica. Vamos aqui então para essa questão a próxima questão, que fala o seguinte, ó. Um chuveiro elétrico recebe energia elétrica e a transforma em energia térmica para aquecer a água que circula pelo seu interior. Beleza? É praticamente o efeito Joule que eu já falei com vocês em questões anteriores. Quais são, praticamente não, desculpa, é o efeito Joule, tá? Quais são os portadores de carga elétrica da corrente elétrica que faz o chuveiro funcionar? Quem que faz isso? Ou seja, quais são esses portadores de carga elétrica que vai fazer esse chuveiro funcionar, que vai transformar a energia elétrica em energia térmica? São os próprios elétrons do chuveiro, tá? Então, ou seja, quais são esses portadores? São os elétrons da resistência do chuveiro, tá? Esses elétrons que vão transportar a energia elétrica e fazer, através das colisões que vão ocorrer nessa resistência, transformar a energia elétrica em energia térmica. Beleza? Pessoal, nossa próxima questão fala o seguinte. Uma lâmpada fluorescente contém no interior do tubo argônio e vapor de mercúrio a baixa pressão. Quando ligada, o gás da lâmpada é ionizado, para que se estabeleça a condução de corrente elétrica. Quais partículas são portadoras de carga elétrica que formam a corrente elétrica? Então, ou seja, o que está transportando a carga elétrica, formando a corrente elétrica no interior desse gás? Então, preste atenção. Como a gente está tratando de um gás, e quando a corrente elétrica passa por esse gás, né, a baixa pressão, a corrente elétrica ela vai excitar esse gás e com uma consequência da excitação desse gás vai ter a produção da luz. Beleza? Mas a questão é, o que faz com que isso aconteça? Os portadores das cargas elétricas em um gás são os elétrons e os cátions, que é um íon positivo, tá? Então, ou seja, o que vai fazer com que esse gás se excite e produza a luz são os elétrons e os cátions do próprio gás que se movimentam através dele. Belezinha? Então vamos lá, vamos fazer essa questão do Cefet aqui, que é a próxima, e ela fala o seguinte, ó. A carga elétrica nos materiais sólidos, líquidos e gasosos depende da existência de grande quantidade de portadores de cargas elétricas. Dos materiais apresentados a seguir, aquele que atende a essa condição é, então lembrando, nos sólidos, o que transporta a carga elétrica? Os elétrons. Nos líquidos, o que transporta a carga elétrica? Os íons. Tá? Tanto positivo quanto negativo da solução. Nos gases, o que transporta a carga elétrica? São os elétrons e os cátions. Tá? Isso está bem especificadinho lá na nossa videoaula. Então, de acordo com isso, dos materiais apresentados aqui, aqueles que atendem a essa necessidade, a essa condição, qual que é? Então, por exemplo, a água pura no estado líquido. A água, ela é isolante, água pura, tá? A água pura, ela é um isolante de eletricidade, ou seja, ela não apresenta elétrons livres, então ela não transporta carga elétrica, falso. A letra B, o ar atmosférico em um dia bem seco. O ar atmosférico também é um isolante de eletricidade, ou seja, ele também não apresenta condução elétrica. Tá? Ele não apresenta elétrons livres. Letra C. O diamante puro em um estado sólido natural. Mesma situação. Ele não apresenta elétrons livres. E letra D. O alumínio sólido à temperatura ambiente. Aí sim. O alumínio
ele apresenta uma grande quantidade de elétrons livres. Não é o melhor condutor, claro, mas ele apresenta, então, elétrons livres, então ele apresenta uma capacidade de transportar carga elétrica de um ponto para o outro, através dos elétrons livres do próprio alumínio. Beleza? Então, a alternativa correta aqui, ela só pode ser o quê? A letra D de dado. Vamos para a nossa próxima questão aqui, então, que é uma questão da PUC, pessoal. Fala o seguinte: assinale a alternativa incorreta, ou seja, eu quero aquela que esteja errada, tá? E a letra A fala o seguinte: materiais que são bons condutores de eletricidade possuem elétrons livres que podem ser transportados com facilidade. Verdadeiro. Então essa questão, essa alternativa é certa. Materiais isolantes quase não possuem elétrons livres. Verdadeiro. Eles quase não possuem. Não existe um isolante perfeito a ponto de todos os elétrons estarem presos. Tá? Então essa questão também é verdadeira. Letra C. A madeira, a porcelana e a borracha são conhecidas como bons condutores de eletricidade. Não, é justamente o contrário. Eles são maus condutores de eletricidade. E letra D, o ar seco e o papel são conhecidos como bons isolantes. O ar seco, ele é um isolante. Beleza? Agora, o papel, a gente não pode afirmar isso com tanta certeza, não, porque vai depender da quantidade de elétrons livres que ele tem, tá? Então, aqui eu marcaria a letra C de casa, beleza? Pessoal, vou encerrar aqui, então, essa nossa segunda parte, dessa nossa videoaula sobre corrente elétrica. Espero que isso tenha ficado claro para todos. Um abraço, fica com Deus e até a nossa próxima videoaula. Tchau! Should have somehow realized what you're not to do. I don't believe that anybody feels the way I do about you now.